Fala aí, Nerd, beleza? Eu sou Marcos Júnior e bem-vindo ao canal Fala aí, Nerd. Hoje, no quadro A Hora do Terror, vamos ver um filme clássico, perdido no tempo. Um filme que ainda não foi lançado em mídia no Brasil. Ele não tem nem DVD e nem Blu-ray. Esse filme só foi lançado nos Estados Unidos pela Retromídia. É um filme perdido no tempo e você merece ver essa retrospectiva comigo. Então, roda a vinheta. The Death Master, o Mestre da Morte, de 1972, estrelado por Robert Quarry, Bill Ewing, Brenda Dixon e John Fiedler. Nos anos 70, Robert Quarry foi criado para ser a grande estrela do gênero de horror, ocupando o lugar de Vincent Price. No ano de 1970, ele interpretou o vampiro Conde Orga, e o filme se chamava Conde Orga Vampiro, um filme em que um casal convida um imigrante para fazer uma reunião mediúnica para contatar uma parente falecida, sem saber que o convidado era um vampiro. E no ano seguinte, Robert Quarry fez sua sequência, O Retorno do Conde Orga, em que este conde compra uma antiga mansão Gateway, onde vai morar com seu harém de vampiras. Sua nova propriedade fica ao lado do orfanato Westwood e os vampiros passam a se alimentar das crianças e moradores locais. Após o sucesso dos filmes do Conde Orga, Robert Quarry estava empolgado para fazer uma série de TV chamada Night Stalker. Ele originalmente iria fazer um papel de vampiro no episódio piloto. Entretanto, ele tinha um contrato com a American International Pictures, que pôs um fim a isso, em face dela não estar mais interessada em fazer filme de terror. Então, Robert Quarry estava praticamente desempregado. Death Master foi o filme que ele fez por conta própria, sua produção independente, depois dos filmes de Orga. E depois que ele terminou o filme, a American International Pictures, com possíveis ameaças de ações judiciais, comprou o filme barato para distribuí-lo e o colocou com o nome de O Mestre da Morte, uma referência aos filmes de Orga, como se fosse uma continuação. Entretanto, essa não era a intenção de Robert Quarry. Assim, nós temos este filme que é uma pérola que foi perdida no tempo e nós vamos fazer nossa retrospectiva sobre ele. Quando o filme Death Master começa, nós estamos no sul da Califórnia nos anos 70 e vemos um homem de aparência assustadora chamada Barbado. Nós vemos que ele está tocando uma flauta e parece que esta flauta está fazendo um som de um ritual em que ela faz com que um caixão se levante das profundezas das águas. Assim, as ondas levam esse caixão para a terra, onde um surfista que está de passagem encontra o caixão e o abre para dar uma olhada rápida no seu interior. Mas ele é atacado e é morto por Barbado, antes mesmo de poder compreender o que está acontecendo. Barbado então arrasta o caixão pela praia, deixando o corpo do surfista morto nas areias. Assim vemos Barbado colocar o caixão em sua caminhonete e se dirigir para Topanga Canyon, que é um local em que ao mesmo tempo está chegando Monkey e sua namorada com meia dúzia de membros de uma gangue de motociclistas. Eles são observados na cidade e também são vistos por Rona e Pico, seu namorado, que tem descendência indígena. Monkey então, chegando na cidade, começa a incomodar Pop, o hippie velho que vende colares. Só que Pico vê que Pop está ali sendo acuado por Monkey por causa dos preços. Então Pico começa a lutar com Monkey e demonstra ali que sabe artes marciais.
e aplica alguns golpes de Kung Fu em Monk, fazendo que ele caia no chão. Entretanto, a polícia chega no local e Monk e Pico correm para as árvores. Wesley e Ronan vão atrás deles. Depois eles ficam parceiros e Pico e Ronan convidam Monk e Wesley para jantar em sua casa. A casa de Pico e Ronan fica no enorme penhasco com vista para a praia. É uma comunidade de hippies que vivem lá, em estilo comunitário, onde eles se entregam às artes, se drogam, cantam canções populares angustiadas. Então, depois de uma noite de festa bebendo bastante vinho, Monk vai para fora da mansão e ele se depara com um caixão vazio escondido nas árvores. Quando então ele vê Barbado e toma um susto e cai pela colina abaixo. Uma tempestade começa e as luzes da casa se apagam. Então uma janela se abre e o vento apaga todas as velas. Então, quando as velas são acesas novamente, um estranho se junta a eles. Ele está sentado nas sombras e é alto, barbudo e tem cabelos longos e escuros com olhos penetrantes. Ele está usando sandálias e se veste com a roupa Maharishi. Então, falando com um ar de autoridade, ele começa a filosofar sobre estar vivo e encontrar a centelha para acender o combustível de cada um. Quando ele bate palmas, as luzes voltam a acender. Todos ficam maravilhados com aquele estranho que se apresenta como Corda. O convidado então fica para jantar. Corda então começa a advertir todos sobre a desgraça de sua comida, a imundície da casa e a importância de limparem seu sangue, comendo comida viva. Somente assim eles ganharão a vida e são merecedores de seu propósito, que é a vida eterna. Corda então se levanta para partir e os hippies imploram para que ele fique, pois eles dizem que eles querem ouvir mais. Então Corda se retira e caminha em direção à porta, mas ao invés de passar por ela, ele desaparece, deixando todos maravilhados. Enfeitiçados pelas palavras de Corda, os hippies limpam a casa e começam a comprar água engarrafada e comidas orgânicas. Só que à noite, Corda se reúne novamente com eles e começa a falar sobre as flores, a vida eterna que eles podem obter. É quando Monk fala para Corda que ele não está interessado nas suas palavras e que ele vai à cidade comprar um uísque. Quando voltar, ele quer levar Wesley com ele para ir embora dali. Só que Wesley não está interessada em ir embora mais com Monk. Ela agora está apaixonada por Corda e após a reunião, Corda a chama para ir a um quarto. Neste quarto, Corda fala para Wesley que ela pode ter vida eterna e ela pode ter sua beleza preservada para sempre. Então, Wesley pede para ele mostrar como ela poderá ficar assim. Então Corda mostra sua verdadeira face. Ele é um vampiro. Então ele morde seu pescoço e Wesley grita e seu grito ecoa na mansão. Os hippies, Pico e seus amigos estão dentro do banheiro e quando eles escutam os gritos começam a tentar sair do banheiro, mas a porta está trancada. Neste mesmo momento, Monk volta para a mansão e é atacado do lado de fora pelo vampiro Corda. Então Monk é morto por Corda e todos os hippies escutam seus gritos e saem agora para investigar. Quando as portas se abrem, eles chegam então ao salão perguntando o que aconteceu. Então eles veem Wesley dançando ao som do tambor de Barbado, hipnotizada. Ela está sendo observada por Corda. Então um silêncio toma conta da mansão e quando Ronan e Pico observam, eles veem que seus amigos estão todos hipnotizados e começam a ser atraídos para a dança. Naquela dança, então Pico percebe que algo estranho está acontecendo e ele convence Ronan que eles têm que sair dali e têm que ir embora separadamente para que não sejam notados. Lentamente, os dois sobem as escadas para pegar suas coisas. Então, Pico é interceptado por Wesley a mando de Corda na escada. Então Wesley começa a mostrar suas presas para Pico e o ataca. Ele foge, entrando em uma porta e cai nas escadas que dão para uma caverna cheia de túneis subterrâneos.
Lá, neste local, ele é atacado por Barbado e é preso e acorrentado pelos pulsos até o teto. Rona, quando tenta fugir, ela é atacada por Kirk, que se transformou também em um vampiro. Ele a ataca e ela foge. Então, ela entra nos túneis e quando tenta libertar Pico, ela é levada por Barbado. Corda desce aos subterrâneos e tenta convencer Pico a unir-se a ele no seu segredo de eternidade. Ele lhe revela que conheceu várias gerações, várias civilizações atravessando os tempos. Ele conheceu Júlio César, lutou nas cruzadas, conheceu Átila, o Huno, Bonaparte, Stalin e até Hitler. Pico, horrorizado, se recusa a juntar-se à Corda em sua vida maldita. Corda então vai embora e Pico tenta desesperadamente se livrar das correntes. Com seus pulsos sangrando, ele consegue sair da sua prisão e foge pelos corredores dos subterrâneos. Assim, ele escorrega e cai dentro de uma sala e fica horrorizado quando ele vê um caixão e, ao abri-lo, ele vê que Corda é um vampiro e está dormindo ali dentro. Ele, assustado, se afasta e coloca sua mão dentro de uma tigela que está repleta de sanguessugas. Ao tentar tirar os sanguessugas, Pico não vê que Barbado está vindo pelas costas e o ataca tentando enforcá-lo. No desespero, Pico faz um sinal da cruz no rosto de Barbado com seu sangue e Barbado, cheio de dor, cai no chão e Pico corre fugindo do local. Ele corre pelas praias e chega até a cidade, onde ele encontra Pop, seu amigo. E Pop, não acreditando em nenhuma palavra que Pico está falando, lhe dá um tranquilizante para ele dormir. Pop então escuta o grito de seu cachorro do lado de fora da casa. Quando ele sai, ele vê que seu cachorro está morto, ele foi mordido, vampirizado. Então Pop vai enterrá-lo e Pico novamente tenta convencê-lo de que aquilo foi obra dos vampiros e que eles têm que ir até a residência salvar a sua noiva. Só que Pop novamente não acredita em Pico, que sai desolado pela praia e no matagal ele encontra o corpo de Monk e assim ele vai à cidade falar com Pop e chamam a polícia. No momento que eles estão falando com a polícia, eles veem duas garotas da comunidade fazendo compras como zumbis. Então Pico se aproxima delas e pergunta como Rona está. Elas não respondem e vão embora no carro. Só que Pop reconhece que elas estão usando medalhões e nesses medalhões existem desenhos. Esses desenhos Pop reconhece como sendo desenhos de rituais de sangue druida. Esses desenhos são usados para a proteção de vampiros novatos que devem se aventurar a sair durante o dia. Nessa noite, então, Pico e Pop, acompanhados por um policial e um detetive da homicídios, chegam até a comunidade para fazer perguntas sobre a morte de Monk. Na mansão, Corda nega tudo, diz que não sabe de nada. Então o detetive pergunta se Rona está ali dentro, mantida contra sua vontade. Só que Rona aparece e nega tudo e diz que não quer ir com o Pico e quer ficar na mansão. Pico, então, desesperado, diz que Barbado o amarrou em correntes e tenta mostrar os hematomas em seus pulsos, só que o olhar de Corda faz as marcas desaparecerem imediatamente. Pico e seu amigo voltam à casa de Pop. Eles vasculham sua biblioteca em busca de informações sobre vampiros. Pop então encontra um livro que fala sobre o período de incubação, o momento em que uma pessoa é mordida por um vampiro até a sua transformação final. Como no livro não diz quanto tempo é o período de incubação, Pop concorda que eles têm que agir imediatamente, antes que seja tarde demais. Então, eles entram sorrateiramente na mansão, através dos túneis subterrâneos. À medida que eles se aproximam do interior da mansão, eles ouvem cânticos. Um ritual está acontecendo e Rona está prestes a ser sacrificada. Assim, Pico e Pop assistem pela varanda. Corda mordeu o pescoço de Rona e encheu uma taça com seu sangue e ele bebe.
Nesse momento, Pico e Pop são agarrados por Barbado, mas Pico se liberta e pula da varanda. Ele tenta acordar Rona, mas ela não reage. Mais uma vez, Corda dá as boas-vindas a Pico e pede que ele se junte ao grupo na eternidade. Mais uma vez, Pico se recusa, então Corda manda que os vampiros hippies vão para cima dele. De repente, o relógio toca e são 5 da manhã. Corda então se dirige para seu caixão, deixando Pico na mão dos vampiros. Pico então consegue se desvencilhar e corre para os túneis. Barbado vai atrás dele em perseguição, só que Pico pega uma faca e amarra numa porta dentro da caverna, como uma armadilha. Quando o Barbado vem correndo atrás dele, Pico fecha a porta e a faca o empala, matando-o. Pico então pega uma grande estaca de madeira e faz uma ponta, e ele agora vai em busca do caixão de Corda. Ele entra na sala e pega a sua estaca e pela parte de cima do caixão ele enterra toda a estaca no corpo que está dentro. Então ele abre para ver o corpo de Corda. Entretanto, ele, horrorizado, vê que matou o seu próprio amigo Pop. Então Corda, saindo das sombras e rindo de forma maquiavélica, ataca Pico, que atira nele a tigela repleta de sanguessugas. Os sanguessugas se agarram no rosto de Corda, que as arranca e seu rosto agora está todo ensanguentado. Corda então avança para matar Pico e ele se esquiva, e assim Corda cai em cima da estaca e é destruído. Desesperadamente, Pico corre para a mansão para salvar Rona, e quando ele chega lá, ele vê que todos os hippies vampiros se transformaram em pó, e deixando Rona deitada sozinha no altar. Pico se aproxima para ver Rona e pergunta se ela vai ficar bem. Então, ele chegou tarde demais. Ela começa a entrar em estado de decomposição e se transforma em pó. No final do filme, Pico grita horrorizado e quebra os espelhos. Assim termina esse clássico de terror de vampiros. Apesar de não ter sido um sucesso de público e crítica na época, Death Master, de 1972, é um filme raríssimo e deve ter todo o respeito do público que é fã de horror e filmes de vampiro. Foi o primeiro filme a colocar um vampiro nos tempos modernos de forma eficaz, já que a Hammer fracassou quando fez Drácula AD 1972 e Ritos Satânicos de Drácula, fazendo a produtora ali praticamente falir. Esses filmes, Conde Orga, O Retorno do Conde Orga e Death Master, são uma trilogia que merecem estar na prateleira de qualquer fã de filmes de horror. Atualmente, nós só temos disponíveis no mercado brasileiro o DVD Vampiros no Cinema, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, os volumes 1 e 2. Inclusive no volume 2 nós temos o filme Conde Orga. Ainda não temos lançados ainda O Retorno do Conde Orga e este filme que é muito bom, Death Master, de 1972. Você que está chegando agora no canal, se gostou do conteúdo, dá o seu like e se inscreva no canal, beleza? Então, muito obrigado pela sua companhia, um forte abraço e até a próxima.